a quarta derrota de Satanás. Essa é a quarta de 5 derrotas do diabo, e com cada derrota nós estamos estudando duas partes: a causa da derrota e as consequências da derrota. E para analisar essa derrota, a quarta, hoje à noite, nós precisamos ir de Apocalipse 12 para Apocalipse 20. Estávamos no Apocalipse 12, mas Apocalipse 12 não nos mostra tudo. Agora então Apocalipse 20. Isso nos leva para o fim da tribulação, os eventos entre a tribulação e o milênio. Então, Apocalipse 20. Diz aqui, eu vou ler para começar essa aula, eu vou ler versículos 1 e 2 e 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós estamos vendo como Satanás era um anjo glorioso, mas por causa de orgulho, soberba, algo misterioso lá no céu, ele rebelou contra Deus com a terça parte dos anjos e foi lançado do céu e chegou aqui na terra. Alguns dos demônios sendo enviados para uma prisão, o inferno, em correntes eternas, e estão esperando o julgamento. Mas Satanás está invisivelmente aqui na terra, e ele procura ainda blasfemar a Deus, sujar a glória de Deus, e para fazer isso ele vai para a coroa da criação de Deus, que é o homem. Então ele causou que o homem quisesse pecar, ou pelo menos ele provocasse esse pecado. O homem caiu no pecado. Por causa disso, o homem precisava morrer, e o diabo se tornou o rei do império da morte. Mas disso ele também caiu. Então Satanás, ele já caiu a primeira vez quando ele caiu do céu, segunda vez quando ele perdeu esse império da morte. A terceira vez não aconteceu ainda. Eu ensinei sobre isso na aula anterior. Durante a tribulação, que vai acontecer depois do arrebatamento, no fim da época da igreja, o mundo vai passar por um período marcado por 7 anos, porque um homem vai se levantar. Nós usamos o termo anticristo, a Bíblia também usa o termo besta. Ele vai formar uma aliança com Israel, um pacto de paz, nós entendemos. Mas no meio, depois de 3 anos e meio, ele vai completamente abandonar esse pacto, e ele vai blasfemar a Deus. Ele vai entrar no templo e vai cometer um grande pecado, esse homem. E ele vai operar através do poder de Satanás. Mas nós não sabemos todos os detalhes, mas durante esses 7 anos, na segunda metade, na verdade, Satanás vai entrar numa guerra contra o grande arcanjo Miguel. Ele vai ser derrotado. E daí ele vai saber que ele tem pouco tempo para continuar a obra maligna dele. Ele vai atacar especificamente a nação de Israel, porque a igreja não vai estar mais aqui por causa do arrebatamento. Nós lemos sobre isso em Apocalipse 12. Depois disso, depois do tempo da tribulação, dessa segunda metade, Jesus vai chegar e ele vai derrubar Satanás
de novo. Mas essa vez vai ser muito, muito grande. Não vai ser o fim, ainda tem a quinta derrota de Satanás. Mas estamos lendo sobre essa quarta, no fim da tribulação, a batalha de Armagedon, esses eventos, aqui em Apocalipse 20. E deixe-me só dar um contexto aqui. Vamos chegar em capítulo 19, o capítulo anterior. E diz aqui em versículo 11, lembra, o fim da tribulação, nós estamos examinando o fim da tribulação. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 19, 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nós sabemos, esse é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguindo os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E nós entendemos através disso e várias outras passagens. Nós que seremos arrebatados, voltaremos com Jesus para a terra nesse momento, mas de corpos glorificados, prontos para servir a Deus aqui na terra durante o milênio. Mas para o milênio poder acontecer, que vai ser um tempo de paz e o reino de Cristo, ele vai ter que eliminar alguns problemas. E um desses problemas é Satanás. Mas Satanás estará operando através do anticristo, chamado a besta, e o falso profeta. Vamos notar isso então aqui em versículo 20 de Apocalipse 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É interessante como, eu vou falar de mim, eu posso passar horas, dias, muito tempo estudando algo para chegar à conclusão que a gente ainda não entende tudo. E eu acho que eu tenho mais perguntas agora do que antes, mas não é horrível isso, só mostra que Deus não explica tudo para nós. Mas podemos tentar entender. Aparentemente, no fim da tribulação, Jesus vai voltar com os crentes que estão com ele lá no céu por causa do arrebatamento. E ele vai ter guerra, a batalha de Armagedon, vai ter vários exércitos lá em Israel, uma coisa com muitos mortos, sangue até aqui nos cavalos. Esse tipo de situação vai ser horrível. E Jesus vai vencer os habitantes da terra que não creem nele pela espada da boca dele, ou seja, pela palavra dele. Nós vemos essa linguagem em outros lugares da Bíblia, Efésios e Hebreus, etc. Mas o anticristo e o falso profeta, eles não vão morrer. Segundo o versículo 20, aqui eles vão ser presos e depois disso vão ser lançados no lago de fogo. Eu imagino, porque Deus sempre quer demonstrar a justiça dele, pelo que eu estou entendendo aqui, os primeiros que vão entrar no lago de fogo são o anticristo e o falso profeta, e os outros estão no inferno, que vão ser levados para o julgamento e depois lançados no lago de fogo. Esses dois, eu imagino que Deus vai julgar publicamente, sendo presos, ele vai julgar e depois lançar no lago de fogo. Mas essa ideia de um julgamento público deles é especulação minha, porque não diz isso aqui. Mas eu vejo Deus sempre querendo dar todos os detalhes suficientes para demonstrar ele não está sendo injusto. E quando ele julgar vivos esses dois, nós todos vamos perceber plenamente, claramente, eles merecem o lago de fogo.
Daí ele enfatiza que pela espada da boca dele vai matar os habitantes da terra que são os inimigos dele, em versículo 21. Lembra, esse é o fim da tribulação. Daí em versículo 20, algo interessante acontece. Jesus está aqui vencendo pela boca dele, pela espada da boca dele, mas um anjo vem. Um anjo vem para prender Satanás e lançar ele no abismo, que aparentemente não é o lago de fogo. E é interessante porque Jesus está operando contra os homens, especificamente anticristo, falso profeta e os inimigos dele, em capítulo 19, mas é um anjo. Alguns especulam que é Miguel, o arcanjo, porque ele luta para proteger Israel. Ele já lutou pelo menos uma vez em Apocalipse 12 contra Satanás. Em Judas ele brigava, vamos dizer, com Satanás sobre o corpo de Moisés. Mas novamente, mais um mistério, a passagem não diz. Só diz aqui em versículo 1 de Apocalipse 20: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, nós vemos isso e nós podemos fazer essa pergunta: por que esse anjo veio? Por que Jesus não resolveu isso? Uma coisa que nós podemos notar: Jesus vai vir como filho do homem também, porque não perde a humanidade dele. Ele vai vir como homem contra a humanidade, e esse anjo, que é espírito, vai chegar para lutar com as forças celestiais, vamos dizer, contra Satanás e os demônios dele. Não fala sobre outros anjos, não fala sobre outros demônios, mas especulação minha, eu acredito que tem que incluir isso por causa de certas coisas que a Bíblia fala, não somente aqui, mas em outras passagens. Dizendo isso, podemos ligar esse anjo no fim da tribulação com algum outro ser ou anjo na Bíblia? E a minha resposta é o seguinte: talvez. Vamos notar alguns detalhes aqui. Esse é um anjo que desce do céu, que tem também uma chave. Essa chave abre especificamente o abismo. Esse anjo, então, ele não está preso no abismo, mas ele tem como abrir o abismo. Ele tem poder e essa grande cadeia, porque ele consegue prender Satanás, lançar ele nesse abismo. E eu acredito, ele encerra, ele fecha, ele tranca o abismo para Satanás não poder sair por 1000 anos, que é um tempo temporário, né? um tempo definido para ele poder ser solto depois. Eu acredito que provavelmente Satanás vai ser solto depois para mostrar que ainda ele é muito horrível, e também para mostrar que os habitantes da terra que não receberam Jesus precisavam de Jesus e vão seguir Satanás após o milênio, e provavelmente também para Deus poder julgar Satanás de uma forma pública. É como, por exemplo, os que morrem hoje sem Cristo vão ao inferno, mas Deus vai levantar essas pessoas, vai ressuscitar essas pessoas, vai julgar essas pessoas, e daí vai julgar no lago de fogo. Novamente, o que eu estou falando sobre Satanás aqui, na ideia de julgar ele após o milênio, é especulação, mas tem base em outras partes da Bíblia. Agora, vendo que esse anjo que vai prender ele e jogar ele no abismo, e esse anjo desce do céu, ele já tem a chave do abismo, ele não está preso, ele está abrindo esse abismo. Vamos considerar um ser interessante em Apocalipse 9, por favor, Apocalipse 9. Durante a tribulação, coisas loucas vão acontecer. Graças a Deus, nós não vamos estar aqui, nós que cremos em Jesus, porque Ele vai nos salvar da ira futura, e nós não vamos participar desses eventos horríveis que vão acontecer. Agora, porém, nós vamos ver um dos eventos que tem gafanhotos sobrenaturais e, coisas interessantes. Note comigo o que acontece. Apocalipse 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi, João falando aqui, uma estrela
que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então, havia 7 trombetas que João viu, e na 5ª trombeta, tocada por um anjo, ele viu uma estrela. E normalmente, quando nós vemos um ser assim, que esse ser vai receber algo, vai poder receber essa chave, é um anjo. Nós notamos, por exemplo, no Apocalipse 12, eu vou ler, aqui diz sobre o grande dragão, sendo Satanás, Apocalipse 12, 4, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu. E nós entendemos que essas estrelas são os demônios, eram anjos, mas caíram com ele. Então nós entendemos que essa estrela aqui em Apocalipse 9:1 é mais um anjo. Aqui diz que essa caiu do céu na terra. Quando pensamos sobre uma queda, uma estrela que caiu, automaticamente pensamos em um erro, num pecado. É só que pela linguagem, etc., eu não vou exigir essa interpretação, especialmente pelo que eu vejo no Apocalipse 20, vendo um anjo que tem a chave do abismo e ele simplesmente desce. Pode querer dizer que esse anjo aqui em Apocalipse 9:1, que caiu com violência, caiu com força. É como se Deus estivesse enviando esse anjo para abrir esse poço do abismo, para esses gafanhotos poderem sair e atacar os habitantes. Uma expressão da ira do Cordeiro, da ira de Deus. Nós somos salvos dessa ira futura, mas Deus está expressando isso aparentemente aqui. Mas como eu falei, há muitos mistérios e eu tenho minhas especulações. Eu acho que é possível que esse anjo não seja especificamente um anjo que é um demônio, um anjo caído ou Satanás. E se você tiver outra interpretação, eu não quero brigar, mas eu estou tentando ligar tudo aqui, ok? Esse anjo, ele desce e ele recebe, porque diz aqui em versículo 1 de Apocalipse 9, ele recebe uma chave que alguém deu para ele. Eu vou acreditar que Deus deu essa chave para ele, e é a chave do poço do abismo. Há uma diferença na linguagem. Em Apocalipse 21, diz que esse anjo tem a chave do abismo. Aqui diz que essa estrela tem a chave do poço do abismo. É algo diferente? Eu não sei, para mim é a mesma coisa, mas talvez seja algo diferente. Mesmo abismo, mas o poço, o outro não sei. Quando eu não sei o que eu vou falar, né? Mas enfim, ele vem para cá durante a tribulação, versículo 2, e abriu o poço do abismo. Isso quer dizer que esse anjo não estava preso no poço do abismo, porque ele desceu do céu, ele caiu do céu para destrancar esse abismo. E tudo isso, vamos também notar, acontece antes dos eventos em Apocalipse 12, que é onde você vê Satanás numa batalha contra Miguel, ele cai, lembra disso? Na aula anterior. Agora aqui, 2 aulas antes, aqui, esse abre o poço do abismo, versículo 2, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Ok? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E nós não estamos estudando escatologia, estamos estudando angelologia, então eu não vou entrar em todos os detalhes aqui agora. Eu quero simplesmente enfatizar como esses gafanhotos eram sobrenaturais.
Versículo 4: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Lendo essa parte aqui, você não está conseguindo imaginar gafanhotos normais. São perigosos, só querem atacar os homens, que nós entendemos, quando o gafanhoto vai atrás de comida, vamos dizer, vai diretamente para as plantas e come bastante. Tem pragas disso, a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa. Mas esses aqui querem atacar os homens e tem uma forma diferente. Parece escorpião, parece cavalo, parece homem, parece mulher, sei lá. Eu sei que tem alguns que acham que Deus está descrevendo tanques ou helicópteros ou algo de hoje em dia. É só que eu não consigo imaginar esse tipo de coisa saindo desse abismo. O que eu entendo é que Deus prendeu certos demônios muito malignos em algum lugar, e esses estão esperando o dia do juízo. Mas será que Deus permitiu aqui subir do poço do abismo uma porção desse grupo para atacar os homens, talvez possuindo gafanhotos? Ou será que é outra coisa que nós não entendemos? Eu não sei, mas eu sei que eles vêm para destruir. E dizendo isso, diz o seguinte, versículo 11, eu queria chegar aqui nesse versículo. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Não diz aqui o demônio do abismo, ou o espírito maligno do abismo, mas simplesmente o anjo do abismo. E quando você lê isso, pelo menos eu fico pensando sobre o ser, a estrela de versículo 1. E ele tem a chave, ele que tem o poder para abrir ou destrancar e trancar o poço do abismo. Então, eu fico me perguntando, será que esse anjo que abriu o poço é também o rei desses gafanhotos? Novamente, irmãos, é pura especulação baseada no que está escrito aqui, porque como que eu vou poder dizer, eu tenho certeza? Eu não posso ser dogmático. Eu conheço pessoas que com certeza não querem acreditar que esse anjo do abismo é um anjo santo. Muitos acreditam que é um anjo caído, é um demônio. Mas eu estou ligando as coisas, porque lembra, esse anjo, essa estrela tem a chave do poço do abismo. E se esse mesmo anjo se encontra em Apocalipse 20, esse anjo que prende Satanás e lança ele no abismo, então é muito difícil imaginar que, por exemplo, esse anjo no Apocalipse 9 é Satanás, e no Apocalipse 20 é ele mesmo se lançando no abismo. Para mim não faz sentido isso. Ligando essas duas passagens, eu penso, a Bíblia não fala que esse anjo no Apocalipse 9 perdeu a chave e o outro anjo tem a chave. Então eu pessoalmente preciso acreditar que é o mesmo anjo, e esse anjo é contra Satanás.
E aqui em Apocalipse 9, versículo 11, falando sobre o anjo do abismo, eu penso, como é que ele pode ser o rei? Porque Satanás é o rei desse mundo, é ele que quer atacar, furtar, matar, destruir. Como é que um anjo santo pode ser o rei desses gafanhotos? Bom, a solução que eu tenho é o seguinte, diz aqui em versículo 11 de Apocalipse 9, em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Essas duas palavras das duas línguas principais da Bíblia, hebraico do Velho Testamento e grego do Novo Testamento, querem dizer a mesma coisa, destruidor, destruidor. É possível um anjo de Deus ser também um destruidor? E eu digo sim. Vamos, por favor, voltar para o Velho Testamento e ir para as pragas que Deus trouxe para o Egito. Lembra, ele trouxe gafanhotos e outras coisas? Enfim, em Apocalipse, capítulo 12, Deus disse que ele ia matar os primogênitos no Egito na noite da Páscoa. E lembra, Deus ficava em cima das casas que tinha sangue do cordeiro, protegendo as casas do destruidor, mas ele enviou o destruidor. Diz aqui no Apocalipse 12, 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, dizendo que ele mesmo vai passar para ferir. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, Deus, pela linguagem aqui em versículo 23, Deus passa para ferir aos egípcios, que quer dizer, pelo meio do destruidor. Mas quando Deus viu sangue nas casas, especificamente nas portas, ele parece, pela linguagem aqui, ele falou ou demonstrou para o destruidor, mas você não vai matar o primogênito aqui, porque essa casa tem o sangue. E nós entendemos isso dividiu os israelitas dos egípcios. Também, vamos para 2 Samuel, também no Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24. Aqui, Davi comete um pecado. Pela soberba dele, ele acaba numerando o povo, ao invés de simplesmente dar toda a glória para Deus e confiar no poder de Deus. Ele fez isso. E diz aqui o seguinte, em 2 Samuel 24, versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel. Peste, como gafanhotos ou qualquer tipo de peste. Mas aqui provavelmente não era gafanhotos. Desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então, a minha conclusão é o seguinte: existe a possibilidade de interpretar que esse anjo, em Apocalipse 9, que era uma estrela que caiu, não caiu porque pecou, mas caiu porque caiu pela violência da ira de Deus para atacar os habitantes da terra durante a tribulação. E ele tem o nome Abaddon, ou Apolion, porque veio para destruir mesmo. E esse mesmo anjo, eu acredito, mas talvez eu esteja errado, é o mesmo anjo que Deus permitiu prender Satanás no fim da tribulação, no fim da batalha de Armagedon. Então diz aqui, em versículo 1 de Apocalipse 20, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000
anos, um milênio. E eu vejo aqui Deus enfatizando a palavra 1000 anos em versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Ele fala 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Eu não vejo aqui uma linguagem figurativa para a gente interpretar de uma forma alegórica. Eu vejo Deus está dizendo, eu vou reinar por 1000 anos e Satanás não vai ter acesso para a terra durante esse tempo. Então, em Apocalipse 12, vamos notar isso. Satanás, na terceira derrota dele, ele perde acesso ao céu. Nessa quarta derrota, Satanás perde acesso para a terra. Ele não pode enganar mais as nações da terra, porque ele vai estar nesse abismo por 1000 anos. E eu sei que essa não é uma aula sobre escatologia, mas alguém pode fazer a pergunta, mas por que 1000 anos? Por que Deus não simplesmente leva todo mundo para o céu e esquece de um tempo aqui para reinar na terra com Israel, sem o diabo, etc. E eu não vou fingir que eu entendo tudo, mas uma coisa eu posso dizer, Deus deu muitas promessas nas Escrituras, especificamente no Velho Testamento, para Israel, dizendo, um dia eu vou reinar na terra com vocês, vocês vão ter um reino maravilhoso. Se Deus não der o milênio, o reino milenar para Israel, então o que ele vai poder falar sobre todas essas promessas? Então, em grande parte, nós notamos que o milênio vai existir por causa das promessas dadas para Israel. Nós vamos, como crentes, arrebatados, voltando de corpos glorificados, nós vamos voltar para cá e nós vamos reinar, julgar com Cristo. E isso nos leva para a segunda parte da aula hoje à noite, as consequências da derrota de Satanás. Vamos chegar aqui, diz aqui em versículo 3, e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse selo, quer dizer, ele não está mais aqui, porque não fala que ele usou a chave para trancar novamente o abismo, eu não sei, mas um selo, eu fico pensando sobre o selo para prender Jesus no túmulo, só que não deu certo. Jesus ressuscitou e saiu, ele nem precisava tirar a pedra, ele é Jesus. Mas Satanás não tem esse poder. Quando ele ficar selado no abismo, ele não vai poder sair. Deus vai ter que soltar ele. Versículo 4, e vi tronos, João diz aqui, esses tronos são os tronos dos que vão julgar aqui, vão reinar aqui com Cristo. E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, o anticristo, nem a sua imagem, e não receberem o sinal em suas testas, nem em suas mãos, que é a marca da besta, e viverem e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, é um reino milenar. Cristo vai ser o rei dos reis. Muitos acreditam que Davi vai ser o primeiro ministro, segundo profecias no Velho Testamento. Israel vai ser o foco. Outras nações vão trazer glória para Israel. E nós, crentes, nós vamos também reinar com ele em corpos glorificados, e os santos que morrem durante a tribulação vão ter uma parte muito importante durante essa época. Não, eu não posso explicar tudo, mas vai ser um tempo em que Satanás não vai poder enganar as nações, vai existir muita paz. A Bíblia profetiza sobre isso no livro de Isaías e outras passagens. Notem comigo aqui, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Então Deus vai ressuscitar pessoas que morreram durante a tribulação, os santos, para poderem reinar durante o milênio.
Não sei se vocês estão percebendo, isso quer dizer que haverá várias ressurreições, mas principalmente dois grupos de ressurreições: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos. E nós que somos salvos fazemos parte da primeira ressurreição. Mas, tecnicamente, há várias partes dessa primeira ressurreição. Jesus ressuscitou, alguns ressuscitaram com ele. Também um grupo vai ressuscitar quando acontecer o arrebatamento. Aqui outra ressurreição dos mártires, etc., da tribulação. Nós estamos vendo isso aqui. E também nós podemos até ver a ressurreição dos santos velho-testamentários, e há um debate sobre esse evento, mas a Bíblia então fala sobre esses eventos. Note aqui comigo, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, ok? Então, irmãos, a consequência de Satanás não estar aqui é que Jesus vai poder reinar conosco em uma situação de paz. Aparentemente, a vida vai ser bem mais longa. Tipo, eles vão falar: se você morrer com 100 anos, você vai morrer como se você fosse criança. Na verdade, as pessoas vão dizer que você será uma pessoa amaldiçoada, morrendo tão jovem. Algo aconteceu? Você pecou alguma coisa? As pessoas vão viver por muito tempo durante a tribulação. A Bíblia fala sobre o lobo e o cordeiro dormindo juntos, crianças brigando onde normalmente serpente está, cobra, etc. Não vai ser uma situação perfeita, mas vai ter toda a glória de Deus, de Jesus Cristo, sem a presença de Satanás. E por causa disso, eu sei que o texto não diz isso, mas é difícil eu acreditar que somente Satanás vai ser preso. Eu, pessoalmente, incluo também todos os demônios, que todos eles vão ser presos no abismo, e o homem vai poder simplesmente viver aqui sem a tentação, sem os ataques de Satanás. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Mas não vai ser o novo céu e a nova terra. Haverá pessoas carnais aqui, sim. Na verdade, nós vamos ver como Satanás vai ser solto e as nações vão atrás dele durante isso. E, se eu puder, eu vou tentar achar uma passagem aqui no livro de Isaías que sempre chama a minha atenção, se vocês quiserem achar, sobre esse tempo do milênio. Diz aqui em Isaías 11, falando de Jesus, quando ele julgar, quando ele reinar, diz aqui em Isaías 11:4, mas julgará com justiça aos pobres. E marca essa palavra, você não acha interessante? Julgará com justiça aos pobres. Talvez eu esteja interpretando de uma forma errada, mas pelo meu entendimento aqui, isso quer dizer que na ausência de Satanás, ainda vai existir pobres. Que pobreza em si não é necessariamente o resultado da presença de Satanás. Que há outros fatores, eu vou dizer especificamente, o homem na carnalidade dele, no pecado dele, ainda tem problemas. Ainda tem. E eu acho interessante, o mundo fica procurando eliminar a pobreza. Se a pobreza vai ainda existir durante o milênio, como é que nós vamos eliminar a pobreza agora? A Bíblia fala para nós ajudar os pobres, mas Deus nunca nos dá um plano para eliminar pobreza. Pobreza quanto ao meu entendimento, é o resultado dos erros da humanidade no pecado da humanidade. E o milênio, nós precisamos com Jesus julgar com justiça, e nós vamos fazer isso com Ele,
julgando os pobres, fazendo o certo. Mas aparentemente, a grande maioria, ou todos os pecadores da tribulação vão morrer. E você pode especular sobre isso. Os que vão sobreviver, um grupo pequeno eu vejo, que vai sobreviver de homens que não forem arrebatados, não forem ressuscitados, esses que vão sobreviver à tribulação, eles vão ser o povo que vai reproduzir durante o milênio. Então, o milênio vai crescer com novas pessoas. Sim, pessoas vão ter filhos durante o milênio. Sim, eu acredito isso, porque nós não estamos no céu durante o milênio. Ainda pessoas vão ter filhos durante o milênio. Mas nós sabemos que no fim do milênio, Satanás vai ser solto e essas pessoas, a maioria, pelo que nós estamos lendo no Apocalipse 20, vão acabar seguindo Satanás, que é incrível. Tendo Jesus como rei por 1000 anos e ainda vão fazer uma coisa dessa. Mas isso mostra, afinal de contas, Satanás ele é horrível, mas o inimigo principal do homem não é Satanás. O inimigo principal do homem é o próprio pecado do homem. E nós precisamos mais do que simplesmente ou de mais do que simplesmente a ausência de Satanás. Irmãos, nós precisamos do Salvador, nós precisamos de Jesus Cristo, ok? Então, essa é a quarta derrota de Satanás, e Deus permitindo, na próxima aula nós vamos ver a quinta derrota dele, a última, quando terminar o milênio. Deus te abençoe.